Importâncias gerais do nitrogênio, formas de fornecimento, onde ele se encontra, deficiência de nitrogênio e muito mais informações nesse vídeo. Fala galera, tudo bom? Aqui é o Carlos Augusto e a gente vai estar comentando um pouquinho hoje sobre a importância do nitrogênio, né? Um aí dos principais nutrientes que compõem aí as necessidades, né, que a planta está exigindo aí. Primeiramente a gente vai comentar onde estão encontradas as moléculas, né? Onde está encontrado esse nutriente. Bom, eu listei aqui do lado três principais locais: DNA e RNA, ou seja, questão genética da planta, né? Ali citosina, guanina, timina, uracila, todas essas bases nitrogenadas que compõem o DNA, o RNA, estão compostos o nitrogênio. E na planta não é diferente. A gente sabe que a questão genética da planta está envolvida o DNA e o RNA. Segunda questão, os aminoácidos. A gente sabe aí que os aminoácidos compõem as proteínas. Mas qual que é algumas aí das importâncias da proteína para a planta? Bom, uma das mais importantes aí que vale a gente estar comentando é a resistência à seca, ou seja, a falta de água, ao déficit hídrico. Então, se a gente tem uma boa composição aí de proteína, então aí o nitrogênio ele vai estar atuando, vai estar formando esses aminoácidos, consequentemente as proteínas. E aí, além dessa questão do déficit hídrico, ela também vai ter uma certa resistência a certas doenças, né? A certa entrada de patógenos. Então ela vai estar ajudando nesse fator também. E por último, e não menos importante, é a clorofila. Mas, Carlos Augusto, o que é a clorofila? Bom, é aquele pigmento que vai dar coloração à folha. Quando a gente olha uma lavoura, uma plantação, independente de qual cultura seja, e tá aquele verde bonito, aquele verde brilhoso, significa que aquela planta está bem nutrida, principalmente com esse nutriente que é o nitrogênio. Ele vai estar formando aí a clorofila, que vai dar essa coloração verde escura, essa coloração bonita aí para a cultura. E vale ressaltar que vai estar ajudando aí no processo de fotossíntese, que é a produção de alimento aí, vamos falar assim, através da radiação solar para aquela planta. Então esses três fatores estão relacionados ao nitrogênio, né? São todos compostos formados por nitrogênio. Então a gente vem falar que é um nutriente muito importante para a planta e que não pode ser dispensado. Bom, sabendo de onde ele auxilia, de onde ele está introduzido, a gente vai falar diretamente das partes morfológicas da planta, onde a gente encontra esse nutriente. Bom, primeiramente a gente encontra ele na raiz. Mas como assim, Carlos Augusto? Ele vai estar atuando na raiz de forma de expansão da área radicular. Ou seja, se uma certa cultura vai ter boa quantidade, né, uma quantidade de nitrogênio favorável para ela, para a disposição dela, para as exigências dela, a gente vai ter aí uma boa expansão da área radicular. A raiz ela vai estar expandindo ali no solo, o que vai ser muito benéfico para a sustentação e para o suporte de alimento aí para a planta. Além, é claro, da fixação biológica de nitrogênio, que a gente vai estar comentando um pouco mais adiante. Outro fator é a parte superior, ou seja, a parte aérea da planta, caule, folha. A gente vai estar encontrando esse nutriente, como eu já mencionei na clorofila, que vai estar atuando principalmente aí na folha. A gente vê que na parte aérea, quando está bem nutrido, tem aquela coloração importante para aquela determinada cultura, né? E vai estar mostrando aí um bom vigor, um bom desenvolvimento da parte aérea. Terceiro é a questão da floração e frutificação, né? Uma coisa se completa com a outra. Se a gente tem uma boa floração, uma boa disponibilidade desse nutriente daquela planta, a gente vai ter uma boa floração e uma boa frutificação, que é aquilo que o produtor vai esperar. O nitrogênio ele vai estar ajudando aí a não abortar flores, a ter aquela questão de vingar aquela flor para estar aí trazendo um bom fruto, né? E quando a gente tem isso tudo, todo esse montante, né? Quando a gente tem o nitrogênio bem
distribuído, bem fornecido, a gente tem uma boa rentabilidade futura econômica, que é aquilo que todo produtor espera. Bom, eu vou estar falando agora um pouquinho sobre as formas de fornecimento de nitrogênio para a planta, para a cultura. Talvez muitos já ouviram falar de algumas dessas formas, mas a gente vai estar comentando um pouco sobre cada uma. Bom, primeiramente, a mais importante, ou seja, que consegue fornecer uma quantidade melhor de nitrogênio para aquela planta, é a fixação biológica de nitrogênio, mais conhecido como FBN, que eu havia comentado minutos antes. O que vai acontecer? Essa fixação biológica de nitrogênio se comporta da seguinte forma. Nas raízes de algumas leguminosas, vamos citar exemplo aí da ervilha, da soja, do feijão, existem algumas bactérias, alguns micro-organismos. Bactérias principalmente do gênero Rhizobium. O que vai acontecer? No ar existem grande quantidade de gás nitrogênio. Só que esse gás ele não serve de alimento, a fórmula, a composição química dele não serve de alimento para aquela planta, ela não consegue absorvê-lo. Então o que acontece? Esse gás ele penetra o solo, visto que o solo é poroso, ele vai penetrar no solo e essas bactérias que estão naquelas raízes vão puxar, vão agregar esse nitrogênio, essa molécula de nitrogênio, visto que ela não é absorvida pela planta, essas bactérias, alguns micro-organismos, possuem uma substância, ou seja, uma enzima chamada nitrogenase, que vão quebrar esse N2, ou seja, vão quebrar esse gás nitrogênio e fornecê-lo, e transformá-lo em nitrogênio fornecido e absorvido, pela planta. Então ele vai ficar armazenado ali, como está mostrado nessa foto, alguns exemplos de nodulações. O nitrogênio vai ficar armazenado ali e quando a planta necessitar, ele vai ser carreado aí diretamente para ela. Por isso a importância aí, aquele famoso cultivo consorciado, Talvez a gente planta um café e na entrelinha a gente vem com um plantio de feijão, por exemplo. Então ele vai estar conseguindo trazer e fixar nitrogênio no solo, principalmente para aquela planta. Outros exemplos também de leguminosas, a gente pode estar citando aí a questão da adubação verde, a questão das frutalárias, das ervilhacas, dos tremoços e outros nomes que eu tenho um vídeo aqui que fala especificamente sobre adubação verde. O primeiro link aqui da descrição, quem quiser ir lá assistir, corre lá que está muito bem explicado essa questão da adubação verde em função da fixação biológica de nitrogênio. Bom, outra forma de fornecimento desse nutriente, o nitrogênio, é a mais convencional, ou seja, a adubação mineral. Como que ela ocorre? Existem, eu vou comentar aqui, dois principais adubos que os produtores rurais usam para estar fornecendo esse nutriente essencial para a planta. A primeira e a mais usual, a mais concentrada, é a ureia. A ureia ela contém aí cerca de 44 a 46% de sua composição de nitrogênio. Você consegue fornecer mais nitrogênio com um preço mais em conta. Mas espera aí, Carlos Augusto, você está dizendo aí que a ureia está em conta, está barata? Não, não é isso. Mas em termos de fornecimento de nitrogênio, é o adubo mais viável, porque em menor quantidade você vai estar fornecendo aí maior quantidade de nitrogênio. Quanto a esse adubo, a gente tem um problema, que é a volatilização. Como que ocorre isso? É a perda desse adubo, desses nutrientes para a atmosfera. Quando a gente aplica a ureia em solo seco, ela não vai estar entrando aí, vamos falar em decomposição. Ou seja, cerca de 50% da quantidade que você forneceu vai ser volatilizada. Ou seja, pode subir para a atmosfera e se tornar, consequentemente, indisponível para a planta. Então, para isso, o solo deve estar muito úmido, de preferência uma chuva mais à tarde, depois da aplicação, para que possa estar aproveitando em grande quantidade esse nutriente. Outro cuidado que a gente deve ter é quanto à questão da má distribuição, ou seja, da má aplicação de ureia, principalmente nas culturas. Como assim, Carlos Augusto? A gente já viu a ureia, ela é responsável pela expansão, ou seja, pelo crescimento, e pela produção de novos tecidos foliares, tecidos vegetais como um todo. Quando a gente aplica muita ureia, ou seja, quando a gente fornece muito nitrogênio, a folha, principalmente, vai ficando muito frágil, porque há grande produção,
ali a grande expansão da folha, né? E consequentemente ela vai ficando frágil quanto à questão, quando a gente relaciona aí a questão da entrada de doenças. E isso é um fator muito importante a ser comentado. Quando há um desequilíbrio nutricional, a gente pode estar tendo aí uma maior entrada de doenças na cultura. Existem nutrientes, não é o foco muito aqui, mas o cálcio que ajuda no enrijecimento da parede celular, que vai ajudar aí no fortalecimento e no combate a algumas entradas de patógenos. Outro adubo que os produtores usam é o nitrato, né? O nitrato ele pode fornecer aí cerca de 32% de nitrogênio, um pouco mais abaixo, mas está caindo um pouco em desuso pelo perigo, né, que a gente adquire quanto à sua armazenagem. Né? Quando a gente armazena ele de forma incorreta, ele pode estar causando uma certa explosão. Né? Em 2020, se eu não me engano, no Líbano, ocorreu aí uma explosão com um maior armazenamento de nitrato. Para isso, né, serve aquela famosa frase, guardar em local seco e arejado. Porque quando existe muito calor, a contenção desses no lugar, ele pode vir a queimar. E quando ele queima, vai ocasionar aí a explosão desse adubo. Então, por isso que caiu um pouco em desuso, mas ainda é bastante utilizado nas culturas em geral. Quanto à absorção pela planta, se dá de duas formas, de duas maneiras. A absorção pela forma amoniacal, NH4+, e pela forma nítrica, NO3-. Ambas formas são fixadas pelos organismos no solo, mas só que a questão da forma nítrica é uma forma preferencial pelas plantas e o nitrogênio demora a ser absorvido. Então aí existe uma vantagem, porque o nitrogênio ele pode se locomover no solo e ser disponibilizado em diferentes formas pela planta. Já quanto à forma amoniacal, ela é absorvida aí muito rápida pelo solo e a planta ela não tem boa preferência por essa forma, embora seja, claro, absorvido por ela. Visto que esse componente ele tem uma forma positiva, ele pode se reter no coloide do solo. Né? Então, quando ele pode ser absorvido ali nos coloides do solo, ele fica indisponível pela planta. Então, nessas duas formas, né, na forma amoniacal e na forma nítrica, a de preferência é a forma nítrica. Bom, e eu deixo aqui do lado também algumas deficiências de nitrogênio nas mais diversas culturas. A principal forma da gente observar a falta desse nutriente no solo é que ocorre a clorose, ou seja, o amarelecimento da folha. Essa deficiência se dá principalmente em folhas velhas, visto que o nitrogênio é muito móvel dentro da planta, então ele sai da folha velha e vai para as novas folhas que estão sendo produzidas, né, que estão surgindo na planta. Carlos Augusto, e quanto à aparição de nitrogênio na análise de solo? Bom, o nitrogênio ele não aparece na análise, mas por quê? Pelo simples fato de que ele é muito móvel no solo. Então ele sofre diversos processos de forma muito rápida. Então se eu vou lá, tiro uma análise de solo hoje, até que eu levo para o laboratório para me trazer essa análise, interpretar, fornecer ao produtor o que deve ser feito, o nitrogênio ali ele já mudou de local, já mudou ali de forma. Então por isso que o nitrogênio, não que ele não pode ser mensurado, mas fica difícil por essa rápida movimentação. Então por isso ele não aparece nas análises. Então a forma mais fácil da gente ver a deficiência, né, ou seja, a falta do nitrogênio no solo, é pela coloração das plantas. Como eu falei, essa plantação de milho, já dá para a gente ver que em questões de nitrogênio, ela está muito bem suprida. Bom, gente, o vídeo nosso foi esse, espero que tenha ajudado você de alguma forma. Por favor, não se esqueça de se inscrever se você não for inscrito, deixar o seu joinha aqui embaixo do vídeo, né, aqui embaixo. E eu também estou no Instagram com o canal da Agro, quem puder estar indo lá e seguindo a gente, que a gente possa ter aí uma boa interação, tanto aqui no YouTube quanto lá. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e até a próxima.